convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto que está aí, ó. 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 12. Como sempre faço, vou ler aqui na versão da NVI. Veja a versão que você tem aí, acompanhe na sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versos de 7 a 12. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém? Nós podemos dizer que há duas áreas que a gente precisa cuidar na nossa vida cristã. Na verdade, são dois pontos focais, né? Dois focos que nós precisamos ter. Quando a gente pensa na nossa vida cristã como um todo. São duas dimensões. E a Bíblia traz isso de uma forma muito clara, né? A Bíblia diz que nós precisamos dedicar amor a Deus. A gente chama isso de uma dimensão vertical. E nós precisamos dedicar amor aos outros. A gente fala que é uma dimensão horizontal. Toda vez que você olhar para a cruz, lembra disso, né? A cruz tem um travessão assim e tem um travessão assim. Então lembra disso. A cruz deve nos lembrar isso. Que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar o próximo como a ti mesmo. E quem resumiu dessa forma foi Jesus, né? Jesus pega lá os 10 mandamentos e ele resume em 2 mandamentos. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz de Cristo, nós deveríamos lembrar disso. A cruz é para isso. É para nos ligar a Deus, para nos fazer, nos preocupar com quem está no nosso horizonte. Preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. São 2 dimensões que Deus quer que a gente se preocupe na nossa vida cristã. Não é difícil notar que a qualidade da vida cristã de cada um de nós passa por essas 2 dimensões. Isto é, a maneira que as pessoas demonstram seu amor a Deus e a forma de se relacionar com as pessoas vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Basta observar, né, as pessoas que conseguem gerenciar bem essas 2 áreas, elas conseguem viver bem. São pessoas que têm temor de Deus, amam a Deus, demonstram amor a Deus. São pessoas que elas se preocupam com pessoas, que olham para as pessoas, relacionam, buscam um relacionamento com as pessoas. Só no Novo Testamento nós temos 40 ocorrências que falam sobre os chamados mandamentos mútuos, de reciprocidade, ou seja, vai e vem, né? Coisas como ame uns aos outros, perdoem uns aos outros, cuidem uns dos outros, e por aí vai. São 40 ocorrências, só no Novo Testamento, de mandamentos assim, que trazem a expressão uns aos outros, ali nesses mandamentos. Isso nos faz perceber que se há tanta ênfase assim em relacionamentos, em olhar para o outro, deve ser alguma coisa que é importante para Deus, não é? Se Deus repete isso, ou leva os seus autores a repetir tanto isso, isso deve ser alguma coisa importante. E nós sabemos que Deus ele tem a intenção de se relacionar. Lembra, Deus cria o homem, e Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. E por ali cria-se um princípio, né? Não é bom a gente viver sozinho, nós precisamos nos preocupar com outras pessoas. E Deus, então, estabelece relacionamentos para o ser humano, e o próprio Deus estabelece relacionamento para ele. A gente sabe que do ponto de vista da teologia, Deus é autossuficiente, ou seja, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém.
Por que Ele nos criou? Então, embora Deus não precise de nós, Deus quer relacionar conosco. Isso deveria mudar toda a nossa trajetória de fé. Pensando assim, eu tenho um Deus, eu creio num Deus, que é um Deus que não precisa de mim, mas me quer. E Ele quer relacionar comigo. Então, do mesmo modo, nós deveríamos também pensar assim, às vezes eu não preciso, porque tem gente que realmente não precisa. Faz diferença nenhuma para ela se ela vai se relacionar com pessoas ou não. Tem gente que é assim. Ela é autossuficiente. Mas mesmo não precisando, você tem que entender que é importante para você e é importante para as pessoas. Você deveria querer como Deus quer. Já que Deus não precisa, mas quer, a gente deveria fazer a mesma conta, né? Eu também não preciso muitas vezes, mas eu quero. Eu quero me relacionar com pessoas. Porque isso é algo importante para Deus. A isso nós chamamos relacionamentos ou relações intencionais. Ou seja, você não precisa esperar acontecer, mas você deveria ter a intenção de que isso acontecesse. Faça isso acontecer. Não espere acontecer. Porque há pessoas que passam boa parte da vida cristã reclamando de que está sozinho, sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá atenção para mim. Mas são pessoas que não têm relações intencionais. Elas querem que as pessoas as procurem, mas elas não têm intenção nenhuma de se relacionar. E quando as pessoas procuram, elas reagem de uma maneira que a pessoa não procura mais, né? Porque a pessoa parece que bloqueia. Ela não se abre. E quem está tentando pensa assim, a pessoa não tem intenção de se relacionar. Então, eu não vou me aproximar mais dela. Isso vai criando um universo muito solitário para pessoas que vivem dessa forma. Então, nesse tempo de tanta individualidade, de tanta virtualidade, nós temos tantos recursos que nos levam a pensar que a gente pode viver sozinho sem ninguém. O celular na mão, né, a gente pensa assim, tenho, sei lá, 1000 e tantos amigos, seguidores no Facebook, no Instagram. Isso pode nos dar a ideia de que não há necessidade de relações reais, vivas. Que basta eu ter um celular na mão e eu começo a ver ali o que uma pessoa postou aqui, postou ali. Mas seria importante, num tempo assim, a gente se curvar à palavra de Deus e a gente ser pessoas mais intencionais nos nossos relacionamentos. Entender a importância disso. Até porque, eu já disse isso outras vezes, estou repetindo aqui, que a igreja ela caminha bem na medida em que as pessoas que fazem parte dela convivem bem. E nós corremos um grande risco pós-pandemia da gente se tornar uma igreja virtual. Quando a gente simplesmente, assim, nós estamos num lugar, nós convivemos com pessoas, mas nós não estamos convivendo bem com as pessoas. Não sabemos nem quem é. Se eu te perguntasse agora assim, me fale o nome de 10 pessoas que estão aqui dentro, você saberia dizer? 10. Estou falando 10. Só 10. Você teria 10 nomes, 10 rostos que você olha aqui agora e diz assim, olha, ou 10 carecas, né? Porque da onde você está olhando para a nuca, 10 nucas, né? 10 cabelos longos, né? Mas você olhando assim, fala assim, aquela pessoa falando. Aí você conta 10. Eu sei o nome de 10 pessoas. Aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você vem aqui? Quantos anos você frequenta aqui? Você não sabe o nome de 10 pessoas que frequentam o mesmo lugar, que participam com você da mesma igreja? Nós estamos nos tornando cada vez mais encapsulados, né? Isolados. E a gente cria uma fantasia
porque muitas pessoas me seguem no Instagram, muita gente está ali conectada comigo no Facebook, eu tenho muitos relacionamentos. Mas em alguns momentos da vida você percebe que você não tem ninguém. E muitas vezes ninguém te tem. Porque você está encapsulado, vivendo sozinho numa cápsula. E Deus não quer isso. Se isso não te incomoda, se isso não te faz falta, se isso não te preocupa, eu queria te dizer assim que Deus se preocupa. Porque Deus continua ecoando aquilo que ele disse para Adão lá atrás. Não é bom que o homem esteja só. Deus não quer que o ser humano viva sozinho. Por isso que Deus sempre trabalhou com Israel, um povo, igreja, um povo. A intenção de Deus nunca foi trabalhar com indivíduos. Embora ele use indivíduos, mas os indivíduos são para conduzir o seu povo. Deus sempre trabalhou com um povo. Deus quer que nós sejamos povo, que você faça parte de um povo, que você valorize o povo e que você se relacione com esse povo. Sabe que quem escreve esse texto, a primeira carta de João, é o João, o irmão do Tiago. Só que quando fala assim que é o João, irmão do Tiago, talvez você se esqueça que lá nos evangelhos eles são chamados de filhos do trovão. E por que eles são chamados assim? Por causa do temperamento explosivo que esses irmãos tinham. E esse João, que está escrevendo esse texto que nós lemos agora há pouco, lá em Lucas 9,54, diz que um dado momento lá, Jesus não foi bem recebido num lugar. E esse João fala assim, o senhor quer que a gente manda fogo do céu para destruir esse povo aqui? Esse era o João. Sujeito explosivo. Gente assim que parecia não se importar com outras pessoas. Ah, me rejeitou meu senhor, vamos mandar fogo do céu, vamos matar todo mundo. Né? Sujeito meio sanguinário. Parece que anos mais tarde, agora um cristão mais maduro, veja só, versículo 7, João diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros. Parece que a vida o ensinou a importância de amar as pessoas. Versículo 11, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha a insistência daquele João, agora mais maduro, no amor pelas pessoas. A vida o ensinou que amar o outro não é uma sugestão que Deus está dando, mas amar o outro é uma tarefa que eu e você não podemos deixar de cumprir. É tarefa. Sabe aquela coisa da escola? A pessoa diz assim, tem tarefa. Volta aqui segunda-feira com a tarefa feita. Então Deus deu uma tarefa para nós. E a tarefa é, nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar as pessoas. Isso é tarefa. Nós precisamos fazer isso. Então por que relacionamentos intencionais são importantes? O que isso reflete? Quando a gente se preocupa ou tem intenção de se relacionar. E aí com isso eu quero, claro, que você pense já aí, como que você vai aplicar isso já essa semana, né? Talvez você poderia começar hoje, antes de ir embora para sua casa, abordar 10 pessoas aqui e perguntar qual é o seu nome. E guardar esse nome, né? Se você, sei lá, de repente sabe 5, falta 5, né? Sabe 8, está faltando 2 só. Mas comece por aí. Eu quero saber o nome das pessoas. Talvez você possa, durante essa semana agora, marcar com alguém. Se você der uma olhadinha no grupo, no WhatsApp da igreja, você vai se deparar com contatos. Tem gente que põe uma fotinha lá e fala, essa pessoa aqui. Né? Eleja alguém lá e fala assim, vamos tomar um café essa semana? Você pode ter intenção. Eu quero conhecer alguém, eu quero me relacionar com as pessoas. Né? Porque, afinal de contas, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala dos céus, né, os remidos lá nos céus, é esse povo que está aí, viu? Porque assim, às vezes você começa a imaginar que o céu, esse lugar maravilhoso, aquele povo todo com vestes brancas, né? É essa pessoa que está do teu lado aí. Ela vai estar lá. Então é melhor você conhecer a pessoa aqui, né? Você saber quem é, porque nós vamos herdar o mesmo céu. Né? E o céu não é um lugar de cabines, né? Onde você vai entrar numa cabine sua e não vai poder olhar ninguém para o lado. O céu, o Apocalipse trata como um povo, é um povo louvando a Deus, é um povo buscando a Deus, né? Então é bom a gente começar a treinar
a ser um povo, né? Como ser um povo. Então, o que isso reflete? Relações intencionais refletem a nossa identidade, em primeiro lugar. João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aí ele diz assim: aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Observe essas declarações que João faz. Ele diz: o amor procede de Deus. Deus é amor, ele vai dizer. Ele diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele diz ainda que aquele que não ama não conhece a Deus. E a razão é porque Deus é amor. Então, assim, é aquela história, né, que quando a mãe ou o pai vê um comportamento do filho, diz assim: ó, parece que não saiu de mim. Porque eu não ensinei isso aí. Eu não tenho esse tipo de conduta. Então, João está dizendo assim, que muitas vezes, a maneira como a gente age com pessoas, Deus deve olhar e dizer assim: ó, parece que não saiu de mim isso aí, né? Que isso não é meu. Eu não gero filhos assim, tão frios, apáticos, distantes, isolados, encapsulados. É porque Deus é amor. Lembra, um Deus que não precisa de ninguém, mas quer se relacionar com pessoas. Criou pessoas, nos criou. Esse mesmo Deus quer que a gente se comporte assim, como Ele é. Somos nascidos dEle, saímos dEle, gerados por Ele. Então nós vamos nos comportar como Ele se comporta. Então, se Deus é amor, Ele não pode gerar pessoas apáticas ao amor. Então pensa, qual deveria ser a marca do cristão? Amor. Nós deveríamos ser amorosos em casa, por exemplo. Avalie. Você é amoroso, amorosa em casa? Com o marido, por exemplo? Com a esposa? Porque quando a gente casa, no início do casamento, é docinho para lá, não é? Amorzinho para cá. Meu bem, cadê você? A gente tem palavras românticas, nomes românticos, tom de voz assim, encantador. Mas o tempo vai passando, nós vamos mudando, né? O jeito de falar com a pessoa. Somos pouco amorosos. Às vezes com os filhos, com os pais, né? Os pais vão envelhecendo, porque aí a gente não escuta direito mais, né? E aí você fala: hã? Você pergunta uma vez, a pessoa já estoura com você. Porque você não tem paciência mais com seus pais. Você vai perdendo a paciência com os pais. Entre irmãos. Nós deveríamos praticar amor em casa. Porque isso é a nossa identidade. Nós somos nascidos de Deus. Quem nasce de Deus tem que ter essa marca. A marca do amor. Gente amorosa. Deveríamos ser assim no trabalho. Hoje pela manhã tivemos uma aula sobre isso. Olhando para como que a Bíblia trata a questão do trabalho, a vida profissional nossa. A gente deveria ser gente amorosa com o patrão, quem é patrão com os empregados, com os colegas de trabalho. Às vezes nós temos assim um total desamor. A gente trabalha chateado, aborrecido, cara fechada. E como nós aprendemos hoje pela manhã, nós precisamos servir mais a Deus do que a empresa, do que o patrão, do que a patroa. Nós estamos ali para servir a Deus. Então sirva a Deus lá. Faça com amor. Demonstre amor pelas pessoas lá. Pode ser uma oportunidade. Deus te deu esse trabalho para que você ali sirva. Para que você ali ame. Demonstre a sua identidade. Na igreja também. Na vizinhança. No tratamento com o estranho. Porque às vezes você chega... você vai abastecer no posto. É um cara estranho. Você não sabe quem é. Mas você não pode ser um pouco amoroso com aquela pessoa ali que vai abastecer seu carro, né? Às vezes é um velhinho, coitado, está perto de aposentar. 10 da noite, quase fechando o posto. Você chegou de última hora. Poderia ser mais amoroso com a pessoa, né? Desejar uma boa noite para ele. O senhor está bem? Fechando já o posto? Conversa um pouquinho. Isso é tão importante para a pessoa, né? O porteiro do seu prédio. Ninguém olha para ele. Semana que vem, dia dos pais, né? Pergunta para ele: o senhor é pai? O senhor recebeu um presentinho, né?
Dá um bombom para ele, um bolinho que seja. Mas é uma forma de demonstrar amor pelas pessoas. Isso revela a nossa identidade. Por isso, aprenda. Relacionamentos intencionais revelam quem somos. Quem somos. Quem você é. Cristão de verdade tem que ter a intenção de se relacionar. No capítulo 2, João já havia escrito uma coisa muito séria. Se você pegar lá o capítulo 2 de 1 João, versículo de 9 a 11, João escreveu assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Isso é sério. Nós estamos em dia de ceia, participando da ceia. E a ceia não é só um momento de recordar o que Jesus fez por nós. Mas ceia, na orientação de Paulo, nós precisamos aprender a discernir o corpo. Entender o que é o corpo de Cristo. E esse corpo da igreja de Cristo. E muitas vezes nós cultivamos ódio, relacionamentos ruins dentro da igreja. E João está dizendo, olha, se você é uma pessoa assim, você continua nas trevas, você está cego, você não sabe para onde você vai. Porque a identidade de um cristão tem que ser uma pessoa que se interessa por outras pessoas. Quer se relacionar. Não pode viver encapsulado, não pode viver isolado. Segundo lugar, o que isso reflete? A gente tem intenção de relacionar. Reflete também a nossa intimidade. Versículos 9 e 10, João escreveu assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Diz que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aí João diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós somos exortados a amar, não somente porque Deus é em essência amor, mas também porque Deus, Ele mesmo deu exemplo de como se deve amar. E quando nós amamos, revela que nós temos intimidade com Deus, que nós estamos aprendendo com Deus. Nós estamos, como diz o texto aqui, nós estamos vivendo por meio do Filho que Ele enviou. Deus espera isso de nós. João diz que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando Jesus ao mundo. E nós então agora vivemos por meio dele, demonstrando intimidade com esse Deus. Mostrando que eu estou, de fato, conhecendo a quem eu pertenço. E desfruto de intimidade com ele. Agora, observe que o amor de Deus, ele não foi verbal. O amor de Deus não é da boca para fora, Deus não fica dizendo para nós: eu te amo, te amo, te amo. O amor de Deus foi prático. A gente não entende o amor de Deus pela retórica de Deus. Nós entendemos o amor de Deus pelo envio, pelas ações de Deus. Ele enviou o Filho dele por nós. É prático. Não é só discurso. Mas Deus demonstrou o seu amor de fato. Relacionamentos intencionais revelam com quem nós estamos. Com quem a gente anda. Que se nós andamos com Deus, na passada de Deus, nós vamos nos relacionar. Isso revela a nossa intimidade. Quem tem intimidade com Deus vai querer também conhecer novas pessoas. E vai ter intenção de se relacionar, de cultivar relacionamentos. Olhe para o verso 10, Em que consiste esse amor? O amor de Deus foi uma resposta às nossas ações? Não foi. João diz assim: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Entenda uma coisa: Deus não me ama e Deus não te ama porque você é fofinho. Que Deus te acha bonitinho e cheiroso. Que a gente acha que é assim, Que Deus, quando a igreja se reúne, ele fica olhando e fala assim: ai, que bonitinho, está cantando tão bonitinho.
levanta a mãozinha, fecha o olhinho, traz o dízimo na caixinha. Porque nós somos assim. Quando uma criança, um filho, um neto nosso faz isso, a gente acha que bonitinho, né? Criança cantando, criança tentando tocar um instrumento, criança vem com um envelopinho, coloca ali. E a gente fala assim, nossa, como eu amo meu filho. Porque o nosso amor, muitas vezes, é uma resposta à ação daquela pessoa, daquela criança. O amor de Deus não é resposta à ação nossa. Deus não nos ama porque nós somos amáveis, atraentes para Deus. Mas Deus nos ama porque Ele é amor. Consegue entender? Não há nada em nós que atrai a Deus. Mas Deus decidiu nos amar. Isto é, a ação de Deus de amor não é uma ação porque a gente merece esse amor, mas porque Ele quer nos amar. Essa é a diferença. E Deus espera que, tendo intimidade com Ele, a gente também pratique do mesmo jeito. Eu não vou amar as pessoas porque elas merecem o meu amor. Porque merecer ninguém merece. Mas eu vou amar as pessoas porque eu decidi amar as pessoas. É muito mais sobre mim do que sobre elas. É assim que um pai deve amar um filho. É assim que o marido deve amar a mulher. É assim que a mulher deve amar seu marido. O jeito que você ama fala muito mais sobre você do que a pessoa. A pessoa não precisa merecer o seu amor. Ela não precisa ser atraente para você. Basta você decidir amar essa pessoa. Porque Deus fez assim. É assim que Deus ama. Deus tomou uma decisão. Esse é o amor de Deus. Então, se a gente entende isso, se nós temos intimidade com Deus, e a gente ama como Deus ama, nós deveríamos abandonar aquele tipo de atitude que diz assim, se me procurar, eu procuro. Tem gente que é assim, né? Se me procurar, eu procuro. Ou se o outro me cumprimentar, eu cumprimento. Eu acho horrorosa essa atitude, né? A gente diz assim, nossa, essa semana o pastor passou por mim na rua, não me cumprimentou. Eu falo assim, mas você não me cumprimentou? Porque você me viu, eu não te vi. Por que você não me chamou? Chama, buzina, grita. Agora, se você me deixou passar, mas o pastor não me cumprimentou. Então, por que você não me cumprimentou? Por que você não me chamou? Porque eu não te vi. Né? Ceguinho do jeito que eu sou, não vejo mesmo. Mas nós temos uma atitude assim, né? Se me cumprimentar, eu cumprimento. Ninguém me cumprimenta na igreja. Meu amigo, cumprimentar é estender a mão. Você está esperando o quê? Alguém estender a mão para você? Né? Estende, vai lá. Ninguém me abraça. Abraça, vai você e abraça. Ninguém fala comigo. Fala com as pessoas. Isso é relacionamento intencional. Eu tenho a intenção de relacionar com pessoas. Porque senão a gente começa a encapsular. A gente fica ali assim, coitado de mim, eu não sou procurado por ninguém. E a gente começa a ter esse tipo de atitude. Eu só amo quem me ama. Só que se Deus fosse amar só quem o ama, Deus não ia amar ninguém. Porque Paulo diz que não tem um justo sequer. Ninguém ama a Deus. A gente só ama a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus nos conquistou, nos fisgou pelo coração. Aí a gente ama a Deus. Mas se Deus fosse esperar ver no ser humano amor, Deus não amaria ninguém. Ele decidiu amar. Então nós precisamos decidir também amar. Isso é intimidade com Deus. Por que eu amo a pessoa? Porque ela merece? Porque ela é cheirosa, bonita, atraente? Às vezes é, né? Mas às vezes não. Às vezes eu amo simplesmente porque Deus me ama. Porque eu decidi amar a pessoa. Porque eu entendo que isso revela a minha intimidade com Deus. Deus é assim. Eu estou perto dele, eu faço do jeitinho que ele faz. Porque isso é intimidade. E em terceiro lugar, isso reflete também nossa inspiração. Versículos 11 e 12 diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou,
nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Pergunta é: em quem nós nos inspiramos para amar? Em quem? Qual a nossa referência de amor? Nós vamos amar as pessoas como o mundo ama? Nós vamos amar as pessoas como está posto na internet, na televisão, nas novelas, nos filmes, nas séries do Netflix? Nós precisamos ter como referência Deus, Ele que nos inspira a amar. A gente ama como Deus ama. Deus, Ele quer demonstrar amor pelas pessoas, e nós somos instrumentos pelos quais esse amor é demonstrado às pessoas. Ou seja, nós somos um espelho de Deus. Por isso que João diz assim: ninguém nunca viu a Deus. Deus não é visto. Mas ele diz assim, ó, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, aonde que Deus vai ser visto? Em nós. Nossa atitude. Hoje pela manhã a gente falava sobre José do Egito, né? Diz que o Potifar, um egípcio que se curvava diante de outros deuses, diz que ele viu que o Senhor era com José. Deus estava com José. Potifar estava vendo isso. O que Potifar estava vendo? José. O jeito do José. Um escravo fiel, escravo dedicado, escravo excelente. Quando ele faz isso, Deus é visto através de José. A gente dizia hoje pela manhã, né, não adianta, porque você acha assim, eu vou ser um cristão no trabalho, orando no meio de expediente, lendo a Bíblia no meio de expediente. Tem gente que acha que é assim, né? Falando para o funcionário, colega de trabalho, calor hoje, o inferno também é quente. A gente se torna aquele crente chato, inconveniente. Você acha que José era assim? E às vezes nós somos péssimos profissionais, nós não trabalhamos direito, chegamos atrasados, queremos benefícios, reclamamos do salário. Deus será visto por meio de nós, se nós demonstrarmos amor uns pelos outros. Não precisa ler a Bíblia no trabalho. Não precisa ficar falando no trabalho. Não precisa ficar orando no meio do expediente. Se você trabalhar direitinho, se você tiver amor pelas pessoas, você vai ser um espelho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus será visto se nós amarmos uns aos outros. É isso que João está dizendo. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. Dependendo da maneira como nós nos comportamos, as pessoas terão uma ideia de quem Deus é. Ou seja, eu e você, nós precisamos nos inspirar em Deus. Deus tem que ser a nossa inspiração para nós amarmos uns aos outros. Porque as pessoas vão ver Deus refletido em nós. Mesma coisa quando você tem um filho, né? E alguém elogia o seu filho. Maneira como se veste, maneira como se comporta, como fala, como dá atenção. Isso revela o quê? Que os pais são bons pais. A gente fica cheios, né? Elogiou meu filho. Eu acho que é assim que Deus quer se sentir. Porque Deus, ele vai ser julgado pelo mundo lá fora, dependendo do nosso comportamento. Isso é muito sério. Deus não está sendo visto pelas pessoas. Deus não é visto por ninguém. Mas se nós entendermos o que é amor intencional, relacionamento intencional, nós vamos ser revelação de Deus para as pessoas. As pessoas vão ser atraídas para Deus por ver como nós somos pessoas que amam, que têm intenção de se relacionar. Porque Deus vai ser julgado pela maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Versículo 17, João vai dizer assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele.
Aquela versão do Almeida, revista atualizada, traduziu assim, ó, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, nós somos nesse mundo. Essa é a expectativa de Deus. Ele não pode ser visto pelas pessoas, mas ele pode ser visto em nós. Lembra que Jesus, enquanto ele dirigia suas palavras finais de instrução aos seus discípulos, lá em João 13:35, Jesus diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem. Todos saberão que vocês são meus discípulos. Por isso, entenda uma coisa, igreja não deve ser apenas um lugar onde a gente vai. Porque se igreja for um lugar onde a gente vai, você pode ir em qualquer lugar. Hoje aqui, amanhã ali, é só um lugar onde a gente vai. Igreja não deve ser apenas um lugar onde a gente vai. Igreja precisa ser um povo ao qual nós pertencemos. É um povo. Não se trata de cadeiras, de instrumentos, de prédios. Trata de pessoas. Igrejas são pessoas. E é importante a gente entender isso e a gente querer isto. Eu pertenço a um corpo. Eu tenho pessoas com as quais eu posso, de fato, contar para qualquer coisa. Então eu tenho intenção de me relacionar com elas. Eu não posso só vir num lugar. Eu tenho que pensar, eu preciso me relacionar com pessoas. Porque igrejas são pessoas. Por isso é importante conhecer as pessoas, se aproximar das pessoas, amar as pessoas, conviver com as pessoas, valorizar as pessoas, ajudar as pessoas, permitir ser ajudado pelas pessoas, ser amável com as pessoas, respeitar as pessoas. Porque igreja é isso, igreja são pessoas. Então nós precisamos ter relacionamentos intencionais. E eles são importantes, porque eles revelam a nossa identidade. Quem somos? Revela a nossa intimidade. Com quem estamos? Revela a nossa inspiração. Em quem nos espelhamos? É isso que Deus espera de nós. A gente saia daqui nessa noite pensando, eu preciso conhecer melhor as pessoas com as quais eu convivo. Eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso permitir ser ajudado por elas. Aonde que isso vai na prática? Vai em saber o nome delas. Vai em se interessar por elas. Vai em mudar o seu horário de chegar no culto e ir embora do culto. Porque eu não posso só vir assistir um programa. Mas eu venho também porque eu quero me encontrar com as pessoas. Isso vai mudar a frequência sua na igreja. Hoje de manhã tivemos um belíssimo programa aqui, envolvendo pais e filhos, aula. Por que você não veio? Onde você estava hoje de manhã? Né? Fazendo o quê? Por que às 9 da manhã você não estava aqui? Né? Poderíamos conversar mais aqui, almoçamos juntos aqui. Ó, que feijoada. Mas tanta coisa boa aconteceu. Por onde você andava? Você precisa ter mais intenção de se relacionar. Porque isso vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso mostra que você tem a identidade que Deus quer. Isso mostra que você tem intimidade com Deus. Isso mostra que você se inspira em Deus. Você ama como Deus ama. Amém?